Oi, bem-vindo, bem-vinda aqui ao podcast É Sempre Sobre Pessoas. Eu sou o Ivan de Marco. Eu tô aqui animadão, né? Começando um podcast que é uma coisa que acho que eu sempre quis fazer, porque tem muitos anos que eu consumo podcast. Eu já consumi, acho que milhares e milhares e milhares de horas de podcast. Sempre desejei fazer, mas nunca fiz um podcast. Na verdade, eu acho que eu estava com uma resistência de começar, um friozinho na barriga recentemente, não sei por quê, algumas coisas me seguraram aí para eu sair para o mundo, não sei, um medinho, né, pensamentos do tipo, quem sou eu para ter um podcast? Será que eu tenho alguma coisa de valor para dizer? Será que eu só vou ficar enfiando conteúdo sem sentido no YouTube ou no Spotify ou qualquer lugar, sei lá? Será que vai ter gente querendo ouvir? Enfim, acho que todo mundo que já pensou em começar um projeto que vai se expor passa por esse cagacinho. Mas enfim, tá aí, começou. E quero começar te contando que é uma sensação muito gostosa, super bacana começar um projeto. A sensação que eu estou agora aqui, né, de sentir a coisa começando, dar vida para isso, é muito gostosa. Teve muito trabalho antes de planejar como vai ser, pensar no nome, enfim, planejar episódios, né? Isso que eu estou fazendo agora, nesse momento, gravar, é uma etapa que veio depois de um monte de coisa lá atrás, mas eu quero te dizer que é muito gostoso fazer isso, mesmo que a proposta seja assim, ousada, ambiciosa, porque falar sobre pessoas, né? Pessoas são um universo de universos, né? Então é uma proposta ousada, chega a ser até meio ridículo, mas é um negócio que eu gosto muito e para eu fazer uma coisa assim, para o lance rolar, tem que ser uma coisa que eu gosto, senão não rola, né? Senão eu não consigo me pôr na coisa. Bom, sobre o podcast, então, a ideia fundamental é transformar um pouco do meu conhecimento, um pouco das minhas experiências em conteúdo, fazer isso de um jeito gostoso, como eu falei, se eu não gostar, não rola, né? Então, um jeito que eu goste e um jeito que tenha a minha cara, né? Ter minha cara é o meu jeito de falar, não ser um personagem, não assumir uma coisa diferente aqui. Esse jeitão, então, irreverente, bem-humorado, de vez em quando escapa um palavrão, né? Um jeito desconstrutivo, um jeito crítico. Muitas vezes eu falo muito, né? Eu sou super opinativo sobre um zilhão de coisas, eu falo muito, então aqui já vou te dar uma advertência, né? Assim, para você prestar atenção, que é assim, eu muitas vezes até falo com bastante confiança sobre tudo. E mesmo falando com muita confiança, às vezes duvida um pouco do que eu falo, porque às vezes eu vou estar vindo falar sobre ideias, sobre opiniões, né? Então duvido um pouco do que eu falo, mesmo eu falando com bastante confiança, pode duvidar e eu garanto para você que eu vou falar muito aqui, tá? E vai ser desse jeitão mesmo. Eu pensei assim em 5 tipos de episódios inicialmente, né? O primeiro tipo de episódio é o tipo aula. Assim, então eu vou vir aqui, vou gravar um episódio. Você já está vendo que o episódio está sendo em áudio, mas também eu estou procurando gravar em vídeo, né? Então o episódio está disponível nessa plataforma que você está ouvindo e talvez você esteja vendo isso aqui no YouTube também, né? Então o primeiro tipo de episódio é aula, onde eu vou dar o meu melhor para tentar de um modo didático, fácil, explicar conceitos, explicar coisas. O segundo tipo de episódio é um episódio que vai falar assim das minhas experiências no atravessar do tempo da minha vida. Então eu vou contar histórias, por exemplo, eu vou dizer assim como, por exemplo, o meu olhar atual faz com que algumas memórias de coisas que aconteceram se tornem divertidas, mesmo que os acontecimentos tenham sido amargos na época, né? Contar histórias engraçadas, histórias interessantes. Esse é um segundo tipo de episódio. O terceiro tipo é divertido, é episódios com convidados, e aí vai ser legal porque, mais do que me interessar no conhecimento que esses convidados vão trazer, como é sempre sobre pessoas, né? E é uma frase que me acompanha há muito tempo na vida, eu estou mais interessado na vida dessas pessoas, na experiência de vida, nas viagens que essas pessoas fizeram. Se eu entrevistar casais, eu vou querer saber como é que eles se conheceram, né? Enfim, esses episódios com convidados vão ser sempre super divertidos. Um quarto tipo de episódio é assim, quando eu refleti sobre alguma coisa nova, então vim trazer aqui ideias originais, fresquinhas, essas assim da pontinha do meu pensamento,
né? E são essas, talvez, que essas novas compreensões, esses novos, né? Então, eu vou ler alguma coisa, eu vou pensar, putz, se isso é assim, então talvez isso seja assado, tal, eu vou vir aqui compartilhar, e são essas talvez que você deva questionar, duvidar. E um quinto tipo que eu acho que vai acontecer bastante, principalmente porque eu estou te convidando desde já a interagir bastante comigo, fazer bastante pergunta, é que de tempos em tempos eu vou fazer episódios assim, respondendo perguntas, tá? Então, essas foram coisas que eu pensei já antecipadamente, tipos de episódio. Uma advertência importante também, de novo, aqui, que aqui é um podcast para adultos, a gente pretende abordar aqui assuntos maduros, né? Acho que até vai ter, assim, aquele símbolozinho que o YouTube e o Spotify colocam, dizendo que é um negócio para adultos. Eu entendo que é muito importante, em alguns temas, educar a moçada também, adolescentes, crianças e, eventualmente, sob demanda, eu posso até criar alguma coisa para eles, e acho importantíssimo que tenha, mas a minha proposta inicial é produzir conteúdo para adultos, tá? Então, assim, o desejo é algum aprendizado e um pouco de diversão em cada episódio. Duração dos episódios, olha, vai ter episódio curto e vai ter episódio longo. Quando os episódios forem muito longos, eu vou fracionar eles para que não fique assim um negócio tão demorado numa paulada só. E aí vou fracionar talvez o quê? Em episódios de meia hora, de 40 minutos. Enfim, mas vai ter episódio curto também, porque a maneira como eu estou me organizando para fazer isso é uma maneira que eu possa ficar entregando muito conteúdo o mais rápido possível, coisas frescas. Então, vai ter coisa que vai realmente ser curta para poder alimentar o podcast, e vai ter coisa que vai ser longa, dependendo do mergulho, muito longa, né? Então, vai ter de tudo. Frequência do podcast, vamos combinar assim, vai ser uma frequência irregular, não posso me comprometer com uma frequência específica, até porque eu acho que, como eu estou me propondo a fazer uma coisa que eu gosto muito, e eu estou adorando fazer, eh, e eu estou também, né, em termos de estrutura e roteiro, as coisas são bastante abertas, e você está vendo, eu estou gravando do meu escritório, sem grande preocupação com a iluminação, com o cenário, né? Você vai ver, vai ter mais post-it, menos post-it, de vez em quando você vai ouvir meu cachorro passando aqui, latindo, barulho, tal. Eu me preocupei com a qualidade do áudio, né? Então tem um microfone muito bom aqui, mas a frequência é irregular, e assim, é para eu poder fazer o máximo que eu puder, né, em termos de frequência. E o cenário, assim, é simples, estrutura e roteiro não tem muita frescura, porque o objetivo é entregar conteúdo de valor, de vez em quando falar, assim, coisas pessoais, contar umas histórias engraçadas e trazer convidados, enfim, é isso que eu contei até aqui. Vamos falar dos assuntos, né? Eu tenho uma lista enorme de coisas sobre as quais eu adoro falar. Eu sou enlouquecido, apaixonado, interessado em quase tudo que tem a ver com pessoas, com gente, né? Mas assim, eu não me considero um grande expert em nada, mas dá para falar que eu tenho assim uma certa vivência, uma certa experiência de estudo e de prática em três grandes áreas que são atravessadas por uma quarta área, um eixo, digamos assim, comum na minha vida, que é a área da educação, né? A minha mãe é professora, eu tive o privilégio de crescer frequentando muito a casa dos meus avós, onde tinha um escritório que tinha enciclopédias, tinha a coleção toda do Monteiro Lobato, tinha máquina de escrever, material de escritório, por isso talvez que eu seja tão enlouquecido com post-its, canetas e marcadores de texto e tal. Então, eu sempre gostei desse ofício de ensinar, e esse ofício ele atravessa essas três áreas que eu vou te contar agora. A primeira delas, que vai ser uma área bastante presente aqui nos conteúdos do podcast, é a área do bem-estar, né? Porque ela tem a ver com a minha área de formação universitária, formação acadêmica, que eu me graduei na Escola de Educação Física e Esporte da USP. A minha pós-graduação, logo depois de eu ter me formado lá, foi em Fisiologia do Exercício, e aí a minha ocupação profissional mais longa, né, completou o ano passado já 26 anos que eu trabalho como personal trainer. Isso foi, assim, até aqui é um laboratório vivo, né, que me permitiu ter contato com pessoas de todos os tipos e com quem eu aprendi muito. O personal trainer ele está num lugar privilegiado para quem teve um olhar desde muito cedo como o meu. E eu tenho muito para dizer, assim, acho que eu tenho um olhar diferente
sobre coisas ligadas ao bem-estar, sobre o que torna a vida gostosa. Coisas que, assim, até não tem tanto a ver com exercício físico, porque eu dei uma sorte danada de sacar muito cedo na minha carreira que as pessoas são muito mais do que bunda, peito, bíceps, abdômen, peitoral, é muito mais do que esse aparelho locomotor, né? Músculo, osso, ligado nesse aparelho fisiológico mágico que é a respiração, né? Quer dizer, entra o oxigênio, o coração bombeia o sangue, o oxigênio vai lá, troca com o gás carbônico do sangue, a coisa acontece, os hormônios e tal, aquele carnaval metabólico, isso já é uma mágica. Mas eu muito cedo eu entendi que as pessoas são muito mais do que isso. E o lugar do personal trainer é um lugar privilegiado para sacar isso. E aí, muito cedo, eu fui procurar estudar, eu sou muito autodidata, fui procurar estudar tudo que eu podia sobre gente, né? Foi aí que começou mesmo essa obsessão do sempre sobre pessoas. E, e aí, depois, um pouco mais para frente, eu fui procurar assim. Onde que eu podia me educar sobre isso, né? De um jeito menos acadêmico, e aí não se falava muito no Brasil ainda. Eu fui fazer 2 certificações em coaching fora do Brasil, nos Estados Unidos, e elas eram muito aplicadas à área do fitness, à área do estilo de vida. E aí, eh, a qualidade do meu trabalho como personal trainer, a minha visão sobre esse mundo do bem-estar, ela realmente se atualizou e continua se atualizando até hoje. Então, acho que aí eu tenho muito para contribuir nessa área do bem-estar. Uma segunda área que é robusta, talvez a mais robusta dessas 3 que eu estou falando, é a área dos relacionamentos, que é uma consequência dessa minha exposição tão longa a essas pessoas, porque do mesmo jeito que eu entendi que existem variáveis biológicas que contribuem para a qualidade de vida, fazer exercício, se alimentar bem, dormir bem, eh, com exposição às pessoas e também com a minha história de vida, sabendo da minha vida, vivendo como humano, como uma pessoa também, sendo gente também, eu posso dizer que a qualidade da vida também depende, ou às vezes até mais, da qualidade dos relacionamentos. Então, eu cruzo pessoas que têm uma vida, assim, em termos de saúde clínica, bacana, dorme bem, se alimenta bem, faz exercício, mas o cara tá há uma década com a vida meio devastada porque os relacionamentos da vida dele não estão bacana, não estão bacanas, né? Então, isso foi uma coisa que, assim, foi também um outro salto importante na minha carreira, porque quando eu comecei a sacar que o personal trainer está num lugar privilegiado, é uma escuta importante, as pessoas falam muito, conversam muito, você está muito exposto. Eu comecei a dar aula, eu comecei a me comunicar, comecei então a estudar comunicação, coaching, PNL, hipnose, tudo aquilo que tem a ver com gente, com comunicação, psicologia, eh, foi meio que automático, porque quando você começa a entrar em contato com as demandas das pessoas, até com as reclamações e com aquilo que perturba, você vai ver que a maioria dos incômodos na vida das pessoas tem a ver com a área dos relacionamentos, não necessariamente só os relacionamentos conjugais, assim, amorosos, mas nós estamos falando às vezes de relacionamento pai-filho, relacionamento entre irmãos, relacionamento no trabalho. E aí eu fui me preparar bastante para isso também. Aí eu posso te dizer que no dia que eu saquei isso, que faz mais de 15 anos, de lá para cá, o maior volume de livros que eu li, o maior volume de cursos que eu fiz, se não foi na área de relacionamentos, foi para aplicar no mundo dos relacionamentos. Aí eu também me tornei um coach de relacionamentos para poder, então, ajudar pessoas nessa área, né? É importante dizer que essa indústria que ajuda pessoas na área dos relacionamentos, ela é uma indústria extremamente nova, ela é mesmo na área da terapia, a terapia de casal, ela nasce, na verdade, através do pensamento sistêmico, que é uma coisa nova. O pensamento sistêmico, ele dá origem a um pensamento terapêutico, que é a terapia sistêmica. A terapia sistêmica, ela cria um tipo de terapia chamado terapia familiar, que chega a questionar, por exemplo, o seguinte: numa família onde existe uma pessoa esquizofrênica, né?
É o esquizofrênico que incomoda a família ou é a família que faz o esquizofrênico ser daquele jeito, né? Então a terapia familiar olha a coisa sistêmica, e daí da terapia familiar nasce a terapia de casal. Então, quer dizer, é um negócio muito recente. E aí o coaching tem uma coisa diferente da terapia, né? O coaching não é um serviço de cura, de tratamento ou de terapia, é um serviço de desenvolvimento de competências. Então, eu poucas vezes trabalhei com casais, mas eu já trabalhei com gente que estava atravessando separação, já trabalhei com gente que tinha descoberto uma traição, já trabalhei com gente que estava se preparando para casar. São esses tipos de trabalhos que assim, me movem. E, claro, eu já produzi cursos, já dei palestras nessa área, então eu tenho muito aqui, é uma área robusta, eu tenho muito a contribuir na área dos relacionamentos. Eu tenho, acho que assim, acho que a gente está vivendo um momento na história da humanidade que a gente precisa realmente se tornar muito mais fluente na linguagem dos relacionamentos. A gente nunca teve tantos recursos para se conectar com as pessoas, para desenvolver isso, e a gente nunca se sentiu tão sozinho. Aliás, solidão é um tema assim acoplado na área dos relacionamentos, super importante. Tem muita pesquisa já desde de 2009, 2010, ali tem muita pesquisa científica mostrando que, inclusive, as pessoas estão morrendo mais de solidão do que de cigarro, em alguns casos, né? A solidão é mais nociva para a saúde do que, em alguns casos, fumar 15 cigarros por dia, por exemplo, né? Então, tá aí uma área, a área dos relacionamentos assim, vai dar muito pano para manga, vai ter muito conteúdo que eu vou poder publicar aqui no podcast sobre essa área. E uma terceira área que também eu acho que eu tenho, assim, vivência, né, prática e vivência de estudo, aí é um outro eixo, é a área da performance. Performance, para mim, é uma situação bastante específica. É aquela situação em que a pessoa se encontra, em que ela tem uma demanda para ela entregar o melhor dela, fazer o melhor dela, ou superar até o melhor dela, sob pressão, e numa situação adversa, onde tem um adversário, onde geralmente tem uma competição, onde tem um ranqueamento, onde tem um vencedor e um perdedor, né? Uma arena muito típica do esporte. Essa aí já é uma área mais recente, ela não é assim, é uma coisa que eu comecei de uns 11 anos para cá, mas eu também estudo bastante essa área tem muito a ver com competências mentais. O meu trabalho aí nessa área, ele é assim um trabalho a gente pode dizer, é coaching de performance, é preparação mental, e além de atletas, né, que é a maioria das pessoas com quem eu trabalho nessa área, uma vez ou outra eu já assim, trabalhei com vestibulando, já trabalhei com pessoas que estão prestando o Enem, já trabalhei com concurseiros, né, pessoas que estão prestando concurso, e até pessoas assim que estão em momentos de carreira importantes. O camarada está para ser promovido, vai assumir um cargo de liderança. Essas situações são típicas da performance, né? Então essa é uma terceira área que eu acho que dá para eu contribuir bastante, e trazer um pouco da minha prática profissional, falar um pouco de competências, como desenvolver essas competências, né? Claro que tem outros tópicos que eu adoro, psicologia, psicanálise, filosofia, história, ou a própria indústria do desenvolvimento humano, coaching, linguagem, literatura, enfim. Isso eu amo. Uns dias atrás eu fui nas redes sociais, perguntei ali para os meus seguidores, não tenho muitos seguidores, eu perguntei, olha, eu vou lançar um podcast e, pô, que vocês acham que eu podia falar, né? E veio uma lista de coisas, assim, eu vou passar rápido, quem sabe eu respondo rapidinho uma ou outra aqui, né? Eu agrupei aqui, algumas são sobre relacionamentos, então veio assim, Ivan, como amadurecer um relacionamento sem perder o romantismo? Boa pergunta, ótima pergunta. Como superar, evitar e saber se eu estou sendo traída? Traição é um tema recorrente na área dos relacionamentos. Tem muitas concepções equivocadas sobre traição. Uma delas é que as pessoas só traem quando o relacionamento está ruim. Não é verdade, né? Pessoas traem em bons casamentos, em bons relacionamentos tem traição também. Falar sobre características de relacionamentos bons e de relacionamentos ruins, boa. O tema da paixão, ótimo tema para a gente enfrentar aqui, tá? Tem de Aristóteles a Ivan Demarco, tem muita coisa para falar da paixão. Aristóteles já dizia, por exemplo, que não devíamos brigar com a paixão, mas devíamos dominá-la. E aí tem inúmeras outras interpretações para a gente falar aqui. A paixão acaba, como manter a paixão num relacionamento importante.
Tem um tipo de pergunta que chegou também que eu adoro responder, porque ela é muito aberta, ela dá para a gente fazer vários episódios. Como enfrentar momentos de transição, né? Não sei se você já se deu conta, mas da noite para o dia é uma transição, né? Do momento que você está com fome para o momento que você está saciado é uma transição. Então, transição é no sentido mais macro e do sentido mais micro. Dá para a gente fazer 1 bilhão de interpretações aí e trazer ideias bem bacanas. Falar sobre o personal trainer no século XXI, esses são meus amigos da educação física perguntando. Pergunta clássica para personal trainer: como gostar de fazer exercício? Essa é boa, porque só os loucos nascem gostando, né? Gostar de um troço que dá calor, que mexe com o corpo, que faz a frequência cardíaca subir, pressão arterial subir, enfim. Vou fazer um episódio só sobre isso, tenho bastante coisa para falar disso. Alguns temas que são também recorrentes no meu trabalho: mudança de hábito, psicologia positiva e inteligência emocional. Apareceram nessa consulta pública que eu fiz. Aí, sugeriram assim, psicanálise. Eu não sou psicanalista, eu gosto do tema, posso trazer alguma coisa. Fiz uma pós-graduação ano passado em psicanálise. Liderança, muito pouco, assim, eu entendo, transitei muito pouco no mundo corporativo, tive um cargo ou outro de liderança, época que eu trabalhei para academias. Alguém, em algum momento aqui, eu não sei, pensou que eu pudesse falar também sobre políticas públicas. Eu não vou me atrever, assim, a falar de política, não por isenção, mas acho que foge um pouco do assunto do podcast, que é sempre sobre pessoas. E aí vem uma lista de perguntas pessoais, né? Ivan, quero saber mais de você por você mesmo. Boa. Eu sou um cara, por exemplo, que entre espontaneidade e segurança, eu preferi a espontaneidade, ou seja, eu sou aquele cara que eu prefiro não saber quando vai pingar o meu próximo cheque, do que ter um chefe me dizendo quando eu tenho que trabalhar, que horas eu vou trabalhar, quando eu vou tirar férias, o que eu tenho que fazer. Então, eu sou um cara que pude escolher isso lá atrás, década de 90, quando, né? Não sei se eu posso falar como porta-voz da minha geração, mas está aí um pouquinho de mim sobre mim, né? Um pouquinho de mim por mim mesmo. Posso documentar um pouco dos meus dias, posso fazer algumas observações interessantes do meu cotidiano, né? Falar, por exemplo, os personagens que passeiam com cachorros aqui do meu bairro. Ivan, como você curou a insônia? Não curei, estou em processo de curar. Tenho uma insônia crônica, nasci com ela, parece. Viagens que eu fiz, cidades e países, vou poder falar sobre a minha carreira, os estágios da carreira, né? Educação física, personal, coach, professor, palestrante, mundo digital, histórias engraçadas e coisas que deram ruim, ok. Qual a minha maior dificuldade na pandemia? Esse já é um tema um pouco mais pessoal, é meio pesado. Coisas que me movem, qual é o meu drive, né? O drive é um assunto super bacana. Drive é como se fosse assim um vetor interno, né? Mais ou menos aquilo que você nasceu para fazer, mas não é necessariamente algo determinado. Você pode forjar o seu drive. Isso é uma coisa bacana. Então, como você se educa, né? Como eu me educo? Boa, eu sou um grande autodidata, vou poder falar bastante aqui. Aí, algumas coisas interessantes. Olha, um episódio só sobre o Pequeno Príncipe vai rolar. Livros, dicas de autores, fazer resumos de livros, comentar, ler trechos, boa. E vou ler alguns post-its seus. Quem me conhece um pouco sabe que eu nado em post-its, né? Eu guardo post-it, eu não jogo quase nenhum post-it fora dos que eu escrevo. Eu guardo todos em envelopes com temas no envelope, enfim. E aí, por fim, eu anotei aqui uma coisa que um amigo meu falou: pô, você vai lançar um podcast? Olha, tem um negócio que é super legal de fazer e é super fácil. É listas de top 10, né? E aí você faz episódios super curtos, mas esse meu amigo me deu uma super ideia. Ele falou assim: não faz só assim top 10 músicas que você gosta, top 10 filmes, ou top 10, sei lá, artistas. Faz assim, os top 10 momentos mais tristes da sua vida e conta eles. Os top 10 momentos mais top da sua vida, né? Os top 10, sei lá, cachorros que você conheceu, os top 10 professores que você já teve. E se não der para ter 10, faz top 5. Então, tá aí um jeito bacana de produzir episódios curtos, episódios rápidos e com histórias interessantes. Bom, esse foi, meu amigo, minha amiga, esse foi o episódio 0 do podcast É Sempre Sobre Pessoas. Putz, eu imagino que você está ouvindo isso aqui por alguma dessas plataformas que distribui esse áudio. Então, eu te convido a assinar o podcast
pelo jeito que você pode assinar aí. Se você está assistindo isso aqui pelo YouTube, então te convido também a se inscrever no canal do YouTube e, por favor, interagir comigo aqui, tá? Isso aqui é um negócio aberto por qualquer caminho, pelo Instagram, pelo YouTube, por onde você souber aí, por onde, qualquer canal que você tiver aí, tem um jeito de você achar como interagir comigo. Então, eu espero ter merecido até aqui o privilégio do teu tempo, da tua atenção, e até o próximo episódio. Obrigado!